Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 14, é aquela palavra que fala sobre Naamã, que foi atendido pelo profeta Eliseu. E essa história tem muito a ver com aquilo que a gente até estava falando aqui agora. Segundo Reis, capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta Eliseu, que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu te enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo que essa carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder para tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Ele está se dirigindo ao rei, da Síria. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas? Deixa-o vir a mim, ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos, seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado, e se foi dizendo: eu pensava que ele sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, o seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, terra dele, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora que apenas ele disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como uma pele de uma criança e ficou limpo. E Deus abençoe a leitura da sua palavra, Pai, que teu Santo Espírito tenha liberdade, Pai, para aplicar essa palavra agora nas nossas vidas, nas nossas circunstâncias, nos desafios que cada um de nós estamos enfrentando. Que o Senhor fale conosco diretamente ao coração de cada um. Muito obrigado, Pai. Desde já nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, tudo o que nos acontece, não acontece só conosco, mas acontece com todos que estão ao nosso redor. Tudo o que me acontece, acontece com todos que estão ao meu redor, na minha casa, na minha família, na igreja, no local de trabalho que você estiver. Tudo que nos acontece, de alguma forma, acaba afetando outras pessoas. O ser humano não é uma ilha. Ele não é uma ilha. Mesmo o ser humano que vive só, mora sozinho na sua casa, a vida dele afeta a vida de muitas pessoas. E a vida de muitas pessoas afeta a vida dele também.
Amém? Amém. Então tudo que acontece a você, de uma certa forma, afeta muitos que estão ao teu redor. Olha, pode ser na sua casa, pode ser na sua família, pode ser na no seu trabalho, pode ser na sua igreja, pode ser no ministério, aonde você estiver, aquilo que te afeta, afeta os outros, e o que afeta os outros acaba afetando você também. O ser humano, ele vive assim. Ele é afetado por aqueles que estão ao seu redor e da mesma forma ele afeta. Então, queridos, aqui a gente vê a história de Naamã, mostra isso para nós, que o Espírito Santo aplique isso na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, aonde eu moro, aonde eu trabalho, com quem eu convivo, que o Espírito Santo aplique essa palavra. E a primeira coisa que nós vemos aqui na vida de Naamã, né, é que na vida de todo ser humano, de toda a família, de toda a igreja, de toda a empresa, até de uma nação, não é? Tem uma hora que vai passar por um desequilíbrio. É verdade. Todo ser humano tem uma hora que a vida dele vai ser desorganizada. Que a vida dele vai passar por um choque de realidade. Que a vida dele vai passar por um desequilíbrio. A natureza é assim, queridos. Olha que sol bonito. De um momento para o outro, muda tudo. Amém, queridos? Vocês estão assim? Esse corpo bonito que Deus te deu, não tem hora que ele fica desequilibrado? Tem hora que você fica com dor, tem hora que você come e não passa bem com aquilo que comeu, tem hora que você fica cansado, desgastado. Então presta atenção, querido, isso aqui é em todos os sentidos: o ser humano, a família, a igreja, uma empresa, uma nação, um país. Tudo na vida pode passar por um momento de desequilíbrio. Um momento de desorganização. Um momento que as coisas saem do lugar. E foi isso que aconteceu na vida de Naamã. Talvez esteja acontecendo isso na vida de alguns aqui. Você está vivendo esse momento. As coisas, de repente, por vários motivos, se desorganizaram, se desajustaram. E você vai estar passando por um momento de instabilidade, de insegurança, de incerteza. Foi isso que aconteceu na Naamã. Ele era um herói de guerra, era um homem muito respeitado. No entanto, ele tinha um porém: ele sofria de lepra. E todos nós aqui, queridos, individualmente ou coletivamente, se a gente tiver coragem, a gente também tem uns porém nas nossas vidas. Por um lado, somos heróis de guerra. Tem mulheres aqui que são verdadeiras heroínas. Cadê mulheres heroínas aqui? Amém. Tem homens aqui que são verdadeiros heróis. Amém. Não sei como é que eles estão de pé. Não sei como é que eles estão de pé. Por um lado, querido, a gente tem grandes vitórias que já alcançamos na nossa vida. Não é? Verdadeiras conquistas que nós fizemos na nossa vida. Por outro lado, nós temos também coisas que nós íamos preferir que elas não estivessem na nossa vida agora. Pode ser uma doença, pode ser uma necessidade financeira, pode ser um conflito familiar, qualquer coisa, querido. Cada um de nós aqui, por um lado, somos grandes heróis. Por outro lado, se a gente olhar, para mim está tudo bem, mas tem sempre um mais. Poderia estar melhor se não fosse isso, se não fosse aquilo, né? Então veja só, esse era o caso de Naamã. E esses momentos, querido, de desequilíbrio, alguém aqui já passou por um momento de desequilíbrio, de desorganização, de instabilidade, de incerteza, de insegurança? Eles são momentos muito especiais para nós
e para aqueles que estão ao nosso redor. Por quê, queridos? Eles mostram para nós que no nosso coletivo, que na nossa coletividade, no grupo que eu faço parte, tem pessoas que são ajudadoras e tem pessoas que são atrapalhadoras. Vou repetir para você que está vivendo um momento de desequilíbrio, um momento de desorganização, um momento que o que você não contava apareceu, um desafio apareceu, né? Uma dificuldade apareceu, e esses momentos são especiais de uma certa forma, porque eles mostram para nós com quem a gente pode contar e com quem a gente não deve esperar contar. É verdade. Tem aqueles que são ajudadores, que colaboram, que somam. E tem aqueles que aparecem para atrapalhar, para criar obstáculos, para criar impedimentos. Amém? Amém. Diz que quando a notícia se espalhou, apareceram vários ajudadores para Naamã, porque Naamã era um homem de respeito, era um homem de autoridade, era um herói, era uma pessoa que as pessoas respeitavam. Então apareceu a menina falou de Eliseu. O rei da Síria também se ofereceu para ajudar a Naamã. Os oficiais lá na frente também apareceram para ajudar Naamã. Todas essas pessoas apareceram, querido, para apoiar, para somar, para adicionar, para colaborar, para encorajar. Amém. E Graças aquilo que eu acabei de falar, querido, às vezes nessas horas a gente até se surpreende com os ajudadores que aparecem. Amém. Gente com quem você contava, nem liga para você. E pessoas que você nem pensava, aparecem Glória a Deus. para te ajudar. Está precisando de alguma coisa? Vejo que você está meio assim. Está precisando de alguma coisa? Eu posso ajudar? Então esses momentos, queridos, são muito especiais para nós, porque a gente percebe quem é que é nosso ajudador de fato Amém, Deus. e quem é um atrapalhador. Se você perceber, levar para a tua casa, tem gente que na tua casa te ajuda. Amém. Tem gente que na tua casa te atrapalha. Lá no teu local de trabalho, Oh, Deus. tem gente que te ajuda. E lá também tem aqueles que atrapalham. Então nós temos aqui na figura do rei de Israel, ele apareceu como um atrapalhador para Eliseu. Ele recebeu uma palavra para procurar o profeta Eliseu. O rei da Síria encorajou ele, só que o rei de Israel entendeu tudo errado. Tem gente que entende tudo errado, meu irmão? O rei de Israel entendeu tudo errado. Ele mandou essa carta porque o rei de Israel está procurando pretexto, o rei da Síria está procurando pretexto para vir contra mim. Eu lá quero saber de lá de Eliseu, eu lá sou Deus, ele que se vire, problema dele. O que eu tenho com isso? Oh, Deus. Sabe, querido, aquelas pessoas que, em vez de te ajudar, não é? Eu me lembro de uma situação em que eu pedi ajuda a uma pessoa, e a pessoa, ela tinha na mão dela a capacidade de resolver o meu problema. Estava na mão dela. E ela disse assim: olha, sinto muito, você tem um problema. Boa tarde. Em vez de me ajudar, ele podia ajudar. Sinto muito, você tem um problema. Boa tarde. Então, querido, existe aqueles, né, que você... É fácil de a gente reconhecer, querido, quem é que é um ajudador e quem é que é um atrapalhador. A gente conhece pelas palavras, pelas ações, pelas atitudes, pela empatia, pela simpatia, por somar, por adicionar.
Glória a E Deus. você reconhece quem é um atrapalhador, porque ele tem diferença por você. Ele nem dá bola para você. Ele pouco se importa se você está com problema ou não está problema. Eu estou falando bobagem aqui, minha gente? Não. Então isso aqui é muito importante aqui, queridos. Porque o futuro de Eliseu dependia de quem ele tinha perto dele. Glória a Deus. Isso aqui é poderoso, minha gente. Sim. O nosso futuro depende de quem nós temos ao nosso redor. Se eu tenho ajudadores, eu vou para frente. Aleluia. Mas se eu tenho atrapalhadores, de bobear, eles me jogam no buraco. Meu Deus, é verdade. Né? Lembra de Jonas? Jonas criou um problema, o que fizeram? Jogaram ele no mar. Então, isso aqui é importante. Como é que a vida de relacionamentos é importante, queridos? Na família, na igreja, na empresa. Como é importante? Porque, às vezes, nós precisamos de ajuda. Amém. Ninguém aqui é super-homem, queridos. Amém. Ele era um herói de guerra, um homem respeitado, mas teve uma hora que ele precisou de ajuda. Glória a Deus. E nós, às vezes, precisamos, o nosso futuro depende desses ajudadores que nós temos. Então, é muito importante a gente prestar atenção. Para um tempo aí, um momento. Você está vivendo um desafio? Quem está passando por uma luta aqui? Quem está aqui abrindo uma igreja pela primeira vez, num outro lugar? Meu Pai do céu! Prestando atenção que o som está dando um negócio, né? A gente tem que identificar quem é que eu tenho como ajudador. Muito obrigado. Mas na sua vida, no momento que você enfrenta, quem é que segura a tua mão? Quem é que te ajuda? Só Deus. Estou falando de gente. Deus não abandona a gente nunca. Amém. Graças a Deus. Ele não precisa de um momento de desafio para segurar a nossa mão. Ele não solta a nossa mão. Mas falando de gente humana, com quem é que te ajuda? Não precisa falar não, mas pensar. E quem é que em vez de te ajudar, te atrapalha? E queridos, a gente precisa prestar atenção nisso. Porque se eu der ouvidos aos atrapalhadores, eu vou para o buraco, minha gente. Mas se eu der ouvido aos ajudadores, Glória a Deus. eu vou para o monte. Aleluia. Eu vou para a vitória, eu vou para a conquista. Eu vou para a cura, eu vou para a restauração. Eu vou viver um novo momento, um novo tempo, um novo ciclo. Amém? Então presta atenção, queridos. Vou repetir. Todo ser humano, toda coletividade, quando eu falo coletividade, eu falo família, eu falo igreja, time de futebol, não o time que você torce, mas o time que você joga, toda a equipe que você tem aqueles que ajudam, e tem aqueles que atrapalham, e você precisa dar ouvido aos que ajudam, Amém. para poder ir para frente. Deus tem um lugar de vitória para você. Deus tem um lugar de cura para você. Deus tem um lugar de restauração para você. Agora, meu irmão, presta atenção. Presta atenção, porque a gente vê aqui na vida de Naamã, né? A gente vê, Naamã estava passando por esse momento, e aí ele a princípio, quando veio a menina, veio o rei da Síria, lá na frente Eliseu apareceu, os oficiais de Naamã também apareceu. A princípio ele tinha tomado a decisão de fazer o que a menina tinha sugerido, procurar Eliseu. Ele queria fazer, ele tinha tomado essa decisão. Então, queridos, em algum momento a gente vai ser levado a tomar uma decisão, a fazer uma escolha.
Interessantes, né? Duas palavras que a gente às vezes embaralha. Decisão é uma coisa que eu tomo na consciência, na cabeça. Tomei uma decisão. Enquanto decisão, ela fica só aqui dentro. Ela só se torna uma escolha quando eu parto para uma ação. Aí ela se torna uma escolha. Tem muita gente que decide, não faz nada. Então, ele tinha tomado uma decisão. Eu vou seguir o que a menina disse. Eu vou procurar o profeta Eliseu. Eu vou fazer o que o rei da Síria falou. Ele, a princípio, ele tinha tomado essa decisão. Só que, quando ele esbarrou com o rei de Israel nem deu bola para ele. O que eu tenho com isso? Sinto muito, você tem um problema. Boa tarde. Foi o que o rei de Israel fez para ele. Indiferença ao problema dele. Você sabe que tem gente assim, né? Você às vezes está com um problemão, ela nem está aí para o teu problema. Amém? Amém? E aí quando ele teve esses, vamos dizer assim, ele esbarrou com esses atrapalhadores, Naamã era ser humano que nem a gente. Diz que ele ficou indignado. Quem aqui já ficou indignado? Naamã ficou indignado. Ele se sentiu desvalorizado, depreciado até pelo Eliseu, porque Eliseu não saiu para ver ele. Ele queria que Eliseu viesse, botasse a mão, descesse fogo do céu, e Eliseu manda ele tomar banho no rio. Né? Diz a palavra, querido, que ele deu meia volta e ficou muito irritado. Naamã ficou, querido, com raiva. Quem é que aqui, queridos, no momento de indignação, irritado, já ficou com raiva? Agora é que eu não vou. Agora é que eu não faço. Agora é que eu não ajudo. Agora é que eu não empresto. Agora é que não entra mais na minha casa. Amém? Essa é uma hora, querido, é muito sensível, porque dela depende o nosso futuro. Se eu der ouvido aos atrapalhadores, eu vou para o buraco. Mas se eu nessa hora der ouvido aos ajudadores que eu tenho ao redor, diga para o seu irmão, você pode não estar enxergando, mas tem gente que está do teu lado para te ajudar. Tem gente que está do teu lado para te ajudar. Não está os atrapalhadores, você sabe quem é. Mas no meio dos atrapalhadores tem gente que quer te ajudar, quer segurar a tua mão, quer te dar força, quer te dar ânimo. E essa é muito boa pra gente, que a gente que é meio irritadinho aqui. Quem é que aqui é irritadinho? Pra gente que às vezes fica indignada. Eu fico indignado quando eu vejo essas coisas. Isso aqui é muito bom, querido, porque nessa hora eu posso ser levado cair no boicote, de cair no buraco, tá entendendo? E perder a bênção que Deus tem para mim. Porque a bênção não vem dos que nos atacam, nos ofendem, nos criticam. A bênção vem daqueles que nos ajudam. Então essa hora é importante, né, você prestar atenção. E quem você, nesses dias, você que tem problema, alguém tem problema aqui? Alguns têm, graças a Deus. A quem você está ouvindo nesses dias? Está ajudando? Está ouvindo? Aqueles que querem te ajudar, que dizem para você que tem uma saída, tem uma solução, tem uma cura, Deus vai operar um milagre, é esse que você está ouvindo? Ou será que você está dando ouvido à sua própria irritação? Porque você é uma mulher, por muito pouco fica irritada. Você é um homem, por muito pouco já fica mal-humorado. A quem você está ouvindo?
ao seu mau humor, à sua irritação, à sua impaciência, à sua indignação. Amém? Porque aqueles a quem nós ouvimos influenciam muito as nossas decisões e escolha. Graças a Deus, Naamã tinha bons ajudadores. Versículo 13 mostra. Não sei se eles eram muitos, mas as palavras deles fizeram. Naamã tinha dado meia volta, tinha ficado irritado, indignado. Não vou mais para Eliseu nenhum, vou me embora, não é? Não vou fazer mais nada, não é? Mas graças a Deus ele tinha bons ajudadores, que eram os oficiais dele. Glória a Deus. Os oficiais chegaram e as palavras dele fizeram Naamã mudar de decisão. Graças Levaram ele a fazer uma outra escolha. Você lembra certa ocasião que Davi queria acabar com Nabal? Aí a mulher de Nabal foi lá e falou para Davi: Davi, não suja as tuas mãos com esse homem. Glória a Deus. E Davi mudou de ideia. Graças a Mudou Deus. tanto de ideia que depois casou com ela. Então as palavras dos oficiais fizeram, vamos dizer assim, fizeram Naamã mudar de decisão, fazer outra escolha. Só que era uma escolha, queridos, que exigia humildade, exigia submissão, exigia obediência, exigia reconhecer, exigia dele, querido, descer do salto de herói de guerra. Ele se julgava muita coisa. Então ele achava que todo mundo tinha que servir a ele. E aí quando o profeta diz: vai lá, presta atenção, querido, mergulha no Jordão. Para ele mergulhar no Jordão, ele ia ter que tirar a farda dele. E tirando a farda, o que ia aparecer? A lepra. A lepra. E se tinha uma coisa que Naamã não queria, é que ninguém visse a sua lepra. E aí vem o profeta e diz: vai e mergulha no Jordão. Então ele teria que se expor na frente de todos os oficiais, de todos que estavam ali. E aqui uma coisa interessante, querido. Às vezes aquilo que a gente mais teme fazer, aquilo que a gente mais teme acontecer na Israel, tudo menos isso. Mas às vezes é isso que vai nos curar. Amém. É isso que vai nos libertar. Tudo menos ir lá pedir perdão. Mas esse ir pedir perdão é que vai te dar uma nova chance. É que vai te curar. É que vai te restaurar. Então presta atenção ao que você... Não, eu quero tudo menos isso. Às vezes esse menos isso é onde está a tua bênção. Vocês estão aí? Amém. Foi todo mundo para 80. Amém? Aqui tem mosca também. Salve o hortifruti aqui do lado. Às vezes, querido, uma escolha difícil é a que vai trazer a restauração para a nossa vida. Amém, queridos? Graças a Deus e a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, querido, hoje ninguém precisa mergulhar 7 vezes para ser curado. Você não precisa. A obra que Jesus fez em nosso lugar foi completa. No entanto, esses princípios que nós vemos nesse texto do Antigo Testamento, tem gente que não gosta do Antigo Testamento, mas esses princípios que estão aqui, eles permanecem. Amém. Eles continuam prevalecendo. Amém, Deus. Todos nós, isso aqui é para todos nós, como seres humanos, como pais, como maridos, como chefe, como diácono, pastor, todos nós em algum momento vamos passar por um momento de desequilíbrio, de desorganização, de desestruturação. Toda a igreja passa por isso, toda a família passa por isso, toda a empresa passa por isso, toda a nação
passa por isso. Amém? Amém. Situações que acontecem que às vezes dão um choque de realidade na gente, né? Agora, esses momentos, eles servem de uma forma para mim saber com quem eu posso contar e com quem eu não devo esperar ajuda. E não ficar reclamando, fulano nem me ajudou, fulano nem ligou para mim. Presta atenção em quem está estendendo a mão para você. Presta atenção quem está te ajudando. Presta atenção quem está te dando palavra de ânimo. Presta atenção quem está abrindo a sua casa para receber você. Presta atenção, querido. Amém. Nós nunca estamos sozinhos. Primeiro porque Deus não nos abandona. Amém. Deus nunca nos abandona. Mas por outro lado, querido, a gente nunca está sozinho. Tem sempre um ajudador perto de nós. Amém. Olha perto de você. Talvez seja um ajudador. Talvez seja uma fria. Ih, esse aí é um atrapalhador. Queridos, olha só. Isso aqui é muito importante, querido. O ser humano não vive sozinho. Você mesmo que você morando sozinho, você se relaciona com um monte de gente. O ser humano não vive sozinho. Nenhum órgão do nosso corpo vive sozinho. Nenhuma célula do nosso corpo vive sozinho. Nenhum neurônio da nossa cabeça. Tudo aqui está funcionando porque está tudo ligado. Amém. Quando nós estamos ligados, quando nós estamos unidos, querido, Glória. a saúde vem, a restauração vem, as coisas acontecem. Amém. E eu estou dizendo isso aqui, querido, porque é muito importante. O nosso futuro depende muito de quem a gente tem ao nosso lado. Amém, querido? Amém. Porque essas pessoas, querendo ou não, ajudadores ou atrapalhadores, elas vão te influenciar nas tuas decisões e escolhas. Você lembra lá atrás, quando você vivia uma vida longe de Deus, as pessoas às vezes levavam você para um lugar que você não queria ir, mas você ia. Não é verdade, querido? Então o nosso futuro, de uma certa forma, ele depende de quem a gente tem ao nosso redor. Há os que dizem por aí que você é uma média das 5 pessoas que estão ao teu redor. Quem são as 5 pessoas que estão ao teu redor? Que você é uma média dessas 5 pessoas que estão ao teu redor. Amém, queridos? Amém. Então é muito importante nessa hora, nós que estamos aqui começando a Igreja Nova Vida no 54, Amém. é muito importante eu nessa hora ouvir a voz dos que querem me ajudar, dos que querem colaborar, dos que querem ajudar. Tem muito que vem para atrapalhar, para dizer uma porção de coisa que não ajuda, atrapalha. Amém, queridos? Vocês sabem do que eu estou falando. E aí a gente precisa ter fé, coragem, unidade, para tomar decisões, fazer escolhas influenciadas por aqueles que querem nos ajudar. Então esse episódio aqui, ele deve ter marcado a vida de Naamã. Foi difícil, foi humilhante, foi vergonhoso para ele, mas no final ele saiu ganhando, ele saiu honrado, ele ouviu o profeta, os ajudadores, teve coragem para se arrepender e fazer diferente. Primeiro ele disse que não ia, depois ele mudou de ideia. Uma pergunta para você: você é uma pessoa fácil de mudar de ideia? Tem horas, querido, que a gente viver a bênção de Deus, eu tenho que mudar de ideia. Até Deus muda de ideia. Deus se arrependeu, não mandou juízo. Então a gente tem que ser pessoas flexíveis. Amém, queridos? Amém. Flexíveis. Então, a gente às vezes tem que ter coragem para se arrepender e fazer diferente. Que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra, primeiramente, querido, na minha vida, na tua vida, na vida de cada um de nós. Amém. Mas que a gente também possa aplicar na nossa coletividade. Amém.
Não é? De uma certa forma, querido, tem coisas que nós fazemos, nós mesmos, que nos ajudam. E tem coisas que nós fazemos que nos atrapalham. Por exemplo, você já reparou que quando você dá uma caminhada, espairece, vai lá para o aterro, amém? Pega sol, conversa, isso te ajuda. Agora, quando você vai para o quarto, fecha as janelas, apaga a luz, não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, quer ficar só lá no escuro, tem tudo para você ter o quê? Depressão. É fácil ter depressão, queridos. É não falar com ninguém, é não querer ver ninguém, é ficar no meu quarto, é não procurar ninguém, é desligar o celular, não quero saber de nada. Que rua nada, que sol que nada, que exercício que nada. Receita para depressão. Qual a melhor receita para repressão? Vai para a rua, vai caminhar, vai nadar, vai pegar sol, vai visitar a tua amiga, vai tomar um sorvete no Largo do Machado. Amém, querido? Amém. A depressão vai embora, querido. Bota uma música, dança. Ah, dançar é pecado. Fecha a porta, ninguém vê. Você dança sozinho. Presta atenção, querido, o que eu estou falando aqui. É simples a palavra, é bem simples. Todo ser humano passa por desequilíbrio. Na hora do desequilíbrio, tem aquilo que nos ajuda. Por exemplo, a igreja é uma grande ajudadora. Está trazendo uma palavra de ânimo, de encorajamento para você. Amém? Amém. Então, presta atenção. Se afasta, meu irmão, de certas pessoas. Aquelas que criticam você, que botam você. Ah, sabe uma coisa? Isso que você está fazendo não vai levar a lugar nenhum. Isso não vai dar em nada. Está fazendo esses brigadeiros aí, mas não vai vender nada. Vai encalhar tudo. Amarrado, isso mesmo. Ah, tá fazendo esses salgadinhos aí, não vai vender salgadinho para ninguém. Esse é atrapalhador, meu irmão. Muda de lado, vai para outro lado. Amém? Amém. Deus é bom? Amém. Paz do Senhor. Amém, queridos. Deus é bom. Por que é importante, queridos, a gente estar ao redor dos ajudadores? Porque eles influenciam as nossas decisões. Eles influenciam as escolhas que nós fazemos. E a vida, querido, tem sempre um momento que eu tenho que tomar uma decisão. E toda decisão e escolha tem consequências. Algumas positivas e algumas negativas. Então, que o Espírito Santo fale ao seu coração. Em primeiro lugar que ele quer falar para você é que Deus já tem como restaurar a sua vida. Amém. Você pode dizer isso para alguém? Deus já tem como restaurar a sua vida. Amém? Creia nisso. Creia na palavra do Senhor. Se cerque, querido, de pessoas que te ajudam. Né? Eu vi irmã chegando com irmã, ajudando irmã para chegar na casa de Deus. Ajudadores, querido. Amém? E tome as decisões, escolhas melhores que vão trazer a bênção para a sua vida. Amém? Amém? Vamos orar? Amém. Eu queria que você ficasse de pé. Amém. Cadê São? Vai. 9h35. Vamos orar. Abaixa a sua cabeça, querido. Quem é que aqui reconhece um desequilíbrio na sua vida? Isso aí. O desequilíbrio pode estar nos relacionamentos, pode estar na saúde, o desequilíbrio pode estar na vida financeira, o desequilíbrio
Pode estar em qualquer área, na tua família, no teu trabalho. É muito importante você que está vivendo esse momento de desequilíbrio ter o apoio de ajudadores. Você não está sozinho. Tem muitas pessoas ao seu redor que querem te ajudar, que querem somar. Agora presta atenção que tem pessoas que querem te botar para baixo. Saiba escolher. Peraí, eu não vou mais falar com fulano, porque fulano, quando conversa comigo, ele enche a minha cabeça de tudo que não presta. Se eu quero a vitória, se eu quero a bênção, se eu quero a restauração, ouça a voz dos ajudadores. Ouça a voz da palavra de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo. Pai querido, eu quero orar por cada pessoa que teve dificuldade, quem sabe, de chegar aqui. Nós estamos vivendo um momento de instabilidade, de desequilíbrio. Estamos fazendo coisas novas que nunca fizemos antes, Pai. Então, tem gente aqui passando por desafios na vida pessoal, na vida de relacionamento, na vida de casal, de família, de profissional, de ser o sustento da casa, aquele que traz toda a provisão para casa. E alguns de nós talvez estejamos vivendo momentos que as coisas se desequilibram. É muito importante nessa hora, se nós queremos viver um futuro, prestar atenção em quem me ajuda. A igreja me ajuda com a palavra, a igreja me ajuda com a colaboração dos meus irmãos. Eu tenho que prestar atenção quem dentro da minha casa me ajuda. Eu tenho que prestar atenção quem é meu ajudador, que soma na minha vida, para que eu possa tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas. Naamã escutou todos, ele escutou os que estavam contra e os que estavam a favor, e ele escolheu fazer o que o profeta pediu. Quando Deus fala, queridos, faça o que Deus pede. Faça o que Deus pede, e a bênção de Deus vai vir sobre a tua vida, sobre a tua casa, tua família. Então, Pai, eu quero te apresentar aquilo que é o alvo do desequilíbrio de cada um aqui, Pai. Da instabilidade, da incerteza. Eu coloco isso nas tuas mãos. Ajuda o meu irmão a achar o caminho de tomar decisões, de fazer escolhas e buscar a restauração, a cura, a renovação na sua vida. Eu abençoo a vida do meu irmão. Dá a ele, Pai, sensibilidade para perceber quando recebe uma palavra de ajuda ou quando ele recebe uma palavra de atrapalhação. Que ele saiba discernir e escolher sempre pela palavra de ajuda. Eu abençoo a vida do meu irmão, da minha irmã nessa hora, com a tua paz, com a tua graça, com a tua misericórdia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.